Meus irmãos, graça e paz, hoje vamos trazer o nosso resumo da nossa 12ª lição da nossa revista de Escola Bíblica Dominical Adulto desse terceiro trimestre, editora Betel. O título da nossa lição, Zacarias, vivendo hoje sem esquecer das promessas para o futuro. Nesse trimestre, nós estamos estudando os profetas menores e hoje vamos trazer uma reflexão, um resumo a respeito do livro de Zacarias e bem como da sua mensagem. Zacarias, Ageu e Malaquias foram os únicos profetas que profetizaram pós-cativeiro, ou seja, depois que o povo de Israel, o povo de Judá, voltaram do cativeiro babilônico. O profeta Zacarias foi contemporâneo ali de Ageu e ele iniciou sua profecia ali no início, logo quando o povo havia voltado da Babilônia, tinham deixado a construção do templo e tinham se dedicado a construir as suas casas, as suas moradias. Deus, através de Ageu, nós vimos na lição passada, e também aqui de Zacarias, Deus chama o povo para voltar à obra do templo. Então, tanto Zacarias quanto Ageu, além de profetizarem, eles também estavam ali no meio, incluído na obra de reconstrução do templo. O nosso textuário está em Zacarias, capítulo 10, versículo 12. E eu os fortalecerei no Senhor e andarão no meu nome, diz o Senhor. Verdade aplicada, o cristão deve ser um instrumento de Deus para consolar e encorajar outros em tempos de perplexidades e aflições. O livro de Zacarias, ele contém 14 capítulos e 211 versículos. É o maior livro dos profetas menores. A autoria é atribuída ao próprio profeta Zacarias. Zacarias era sacerdote, ele veio da tribo de Levi, sacerdote e profeta. E o significado do seu nome, o Senhor lembra ou Deus recordou-se. E o tema do livro de Zacarias é a conclusão do templo e as promessas messiânicas. A data do livro, da profecia do profeta, está ali aproximadamente entre 520 a 470 antes de Cristo. O Novo Testamento vai indicar que Zacarias possivelmente tenha sido assassinado ali entre o santuário e o altar, no lugar da intercessão, por ordem ali dos oficiais, ou pelos oficiais ali do templo. Está lá em Mateus capítulo 23, versículo 35. Então, dos 12 profetas menores, somente Ageu, Zacarias e Malaquias profetizaram pós-cativeiro. Pré-cativeiro, nós temos ali o próprio Ageu, o Joel, Jonas, Amós, Miqueias, Oséias, Sofonias, Naum, Abacuque e Obadias. E nós temos 2 profetas maiores que profetizaram durante o cativeiro, que foi Daniel, que profetizou lá da corte da Babilônia, e Ezequiel, que profetizou junto aos exilados, o povo mais simples ali da terra. Então, Ageu, Zacarias e Malaquias profetizaram pós
cativeiro. O livro de Zacarias, ele é o mais messiânico dos livros do Antigo Testamento, né, dos profetas menores, em virtude de suas muitas referências ao Messias, que ocorre em seus 14 capítulos. Tem uma forte referência apontando para o Messias. Somente Isaías, que é um dos profetas maiores, que o livro de Isaías tem 66 capítulos, somente Isaías contém mais profecias a respeito do Messias do que Zacarias, falando dos livros do Antigo Testamento. E é um dos livros mais apocalípticos e escatológicos do Antigo Testamento, e também o mais extenso entre os profetas menores. Tem 14 capítulos, né? O nosso texto de referência dessa nossa 12ª lição está em Zacarias, capítulo 1, versículos do 1 ao 4. No 8º mês do 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: O Senhor tem estado em extremo desgostoso com vossos pais. Portanto, dize-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos: Tornai para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. E não sejais como vossos pais, os quais clamavam aos primeiros profetas, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras. Mas não ouviram, nem me escutaram, diz o Senhor. Os objetivos desta nossa lição: apresentar o cenário do profeta Zacarias, falar de forma panorâmica sobre as visões do profeta e extrair lições para os nossos dias, extraídos do livro do profeta Zacarias. Zacarias foi uma voz profética, né, ali pós-cativeiro, para trazer ânimo, juntamente ali com Ageu, para todos que se achavam desanimados. O povo havia voltado do cativeiro, tinha começado a reconstrução do templo, mas já aconteceu alguns empecilhos, alguns samaritanos foram empecilho na reconstrução do templo. Os judeus deixaram o templo de lado e foram cuidar das suas vidas. Depois de algum tempo, Deus, através de Ageu e de Zacarias, conclama o povo novamente a voltar a trabalhar na construção, na reconstrução do templo. Né? Sua profecia é um chamado. A profecia do profeta Zacarias é um chamado ao arrependimento e uma palavra de esperança, mediante o sincero arrependimento. Quando há esperança, há arrependimento. Quando há arrependimento, há esperança. Né? O cenário do profeta Zacarias. Ele, assim como Ageu, ele motivou o povo a contemplar a edificação da casa do Senhor, que aconteceu em 516. Após 516, muitos judeus optaram por continuar na Babilônia. Aproximadamente ali 50 mil judeus voltaram para a Babilônia, para Judá, para Israel, na liderança ali de Zorobabel, o governador, e Josué, o sumo sacerdote. Entre eles, possivelmente, vieram tanto Ageu quanto Zacarias. Né? No entanto, os que voltaram, depois de passado ali o desânimo, trabalharam aplicadamente na edificação do templo, porque eles foram encorajados quando Deus usou tanto Ageu quanto Zacarias para encorajar o povo a retomar a reconstrução do templo. O profeta Zacarias não somente os motivou, juntamente ali com Ageu, mas também lhes deu uma visão dos propósitos de Deus
para depois da restauração da casa do Senhor. Então, o propósito do livro de Zacarias, o livro tem 14 capítulos, e do capítulo 1 ao capítulo 8 foram escritos a fim de encorajar os remanescentes de Judá, né, de Israel, a persistir na reconstrução do templo, já visto que eles tinham parado, e do capítulo 9 ao capítulo 14 foram escritos para fortalecer esses judeus que, tendo concluído o templo, ficaram desanimados por causa de não ter aparecido ali, primeiro porque não era semelhante ao antigo, ao que Salomão havia construído. Era muito, em questão de beleza, de tamanho, de arquitetura, muito inferior ao que Salomão havia construído. E também ficaram desanimados por não ter aparecido imediatamente o Messias. Os judeus haviam voltado do cativeiro, Deus havia tratado com eles a respeito da questão da idolatria, e principalmente aqueles que haviam contemplado, visto o primeiro templo de pé, muitos idosos que voltaram, ficaram desanimados, tristes, por causa do templo ser inferior ao templo que Salomão havia construído. E nós vemos na lição anterior, quando através de Ageu, ali Deus vai falar que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira, simbolizando, mostrando que a glória da segunda casa, ou seja, Jesus, o próprio Cristo, entrou no templo, né, nesse segundo templo que havia sido reformado por Herodes o Grande, mas quando Ageu vai profetizar que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira, obviamente que ele estava apontando para o Senhor Jesus Cristo. Então, o nome do profeta significa, como eu falei, Deus lembra ou Deus recordou. E Zacarias provavelmente tenha nascido, assim como Ageu, no território babilônico. E estava entre aqueles remanescentes que voltaram, que retornou da Babilônia para Judá, ali em 538 antes de Cristo, sob a liderança de Zorobabel e de Josué, o sumo sacerdote e o governador. O profeta é identificado como filho de Baraquias e filho de Ido, logo no início do seu livro. Ido estava entre os cabeças das famílias sacerdotais que voltaram da Babilônia para Judá. Então, Zacarias era sacerdote de levita e também profeta. Deus os comissionou como profeta. Ele fazia parte da tribo de Levi, tendo servido provavelmente, além de profeta, como sacerdote. A mensagem do profeta começa com uma chamada ao arrependimento. Olha que interessante, né? Nós estamos vivendo um período, o tempo do arrependimento, onde a graça de Deus está disponível para todos. Mas não podemos, em hipótese alguma, relaxar, né? Achar porque estamos vivendo esse tempo onde a misericórdia de Deus está estendida a todos, mas esse tempo vai se findar. Então, a primeira coisa é o arrependimento. A profecia, a mensagem de Zacarias começa com uma chamada para o povo se arrepender, seguida por 8 visões. E cada uma dessas visões tinha o objetivo de encorajar os judeus no término da construção do templo, na reconstrução da cidade, e bem como no restabelecimento da fé ali no meio do povo, voltar-se para Deus. Os primeiros 8 capítulos do livro, que contém 14 capítulos, os primeiros 8 capítulos são sobre a reconstrução do templo, e os capítulos restantes, do 9 ao 14,
tem sido alvo de algumas discussões entre os estudiosos, os teólogos, pois parece ter sido escrito 30 anos ou mais tarde, gerando dúvidas sobre se a autoria foi realmente de Zacarias ou de outra pessoa. As mensagens contidas no capítulo 1 a 8 abrangem a data ali entre 520 e 518 a.C., né? 2 anos, e as mensagens que se estendem do capítulo 9 ao capítulo 14 foram escritas mais ou menos em 480 a.C. e devem ter sido escritas nos últimos anos de vida do profeta, do servo do Senhor, Zacarias, né? A conversão geral ao arrependimento. Quando a obra do templo, do segundo templo, que enfrentou muitas oposições, tinha acabado, pouco mais de um mês que tinha acabado, ao tempo que tinha ficado pronto, quando olharam a sua singeleza, não se equiparava ao templo anterior, que havia sido construído por Salomão. E isso, novamente, isso acabou desanimando o povo. Quando olharam, não tinha nem comparação com o templo anterior. Então, Zacarias, assim como Ageu, advertiu contra a evidente e crescente disposição do povo em voltar às mesmas práticas que seus pais haviam praticado, o que acabou levando ao cativeiro, né? Ou seja, a desobediência a Deus, as murmurações. E esse comportamento de seus antepassados havia trazido o juízo de Deus, a destruição tanto do Reino do Norte, em 722 e 721 a.C., pelos assírios, e o Reino do Sul, 150 anos aproximadamente depois da destruição do Reino do Norte, o Reino do Sul foi destruído pelos babilônicos. Então, esse comportamento de seus antepassados havia trazido o juízo de Deus sobre eles, culminando com o exílio dos dois reinos. Então, o povo precisava ficar atento, né? A palavra do profeta é um lembrete do que acontecera no passado e de como eles estavam tendenciosos a repetir os mesmos erros, ignorando a restauração da casa do Senhor, numa clara demonstração de pouco ou nenhum interesse pelas coisas espirituais, né? Então é preciso entender que o verdadeiro arrependimento não traz de volta antigas práticas. Quando o arrependimento, quando a mudança de mentalidade, de comportamento, há uma transformação interior, nova criatura, né? O arrependimento sincero produz um novo modo de vida do cristão. O nosso segundo tópico, as palavras proféticas do profeta Zacarias. Zacarias recebeu de Deus mensagem de esclarecimento quanto aos seus desagrado, o desagrado de Deus em relação ao comportamento do povo pós-cativeiro, palavras animadoras para a continuidade da reconstrução do templo e profecias messiânicas. O livro tem muitas profecias messiânicas a respeito de Cristo. Conforme vários comentaristas, Deus não estava o livro fala que Deus não estava se agradando dos jejuns que o povo estava fazendo, Zacarias capítulo 7, versículo 3. E conforme vários comentaristas, os judeus no quinto e no sétimo mês lembravam da destruição do templo. Então eles jejuavam nesses dias, a destruição do templo e do assassinato de Gedalias. Está lá em 2 Reis, capítulo 25, versículo 25. Gedalias foi aquele que Nabucodonosor havia botado, fechado como governador da Babilônia, de Judá, para governar aqueles povos, aquelas pessoas humildes que haviam ficado, que não foram mortos, não foram levados para o cativeiro. Nabucodonosor deixou Gedalias ali como administrador, no meio daquele caos, mas
mas na frente Gedalias foi assassinado, né? Então, ainda com boas intenções, esses jejuns eram instituídos ou instituições meramente humanas, não havia sido ordenado por Deus, e o objetivo era uma justiça baseada em obras de auto-retidão, ou seja, não estava surtindo efeito. O povo não ouviu quando Deus enviou seus profetas com mensagens alertando sobre as necessidades de arrependimento e obediência à sua palavra, né? E por isso veio o cativeiro, né? Eles praticavam o jejum e a penitência em sinal de tristeza e arrependimento mediante alguma situação, mas não estava sendo convicto e sincero em suas convicções. Lembrando que a mensagem dos profetas era mensagem de advertência, né, para que o povo viesse se desviar do caminho do mal e voltasse para o Senhor. Se o povo continuasse as mesmas práticas, vinha uma mensagem de juízo, o juízo viria de uma parte ou de outra, e também uma mensagem de restauração. Sempre terá aqueles remanescentes, como Deus vai falar a Elias, quando Elias questionou, falando que só ele tinha ficado. Então Deus responde a Elias, rebate a Elias e disse: separei para mim 7.000 que não se dobraram a Baal. Então, ou seja, Elias, você não está sozinho. Tem outros também que guardaram a sua fé. Então, jejuns ou banquetes não são do interesse de Deus, a menos que causem um efeito positivo na vida diária do cristão. Então, tem que haver transformação, mudança de mentalidade e mudança de atitude, como Jesus falou com Nicodemos, registrado no Evangelho escrito pelo apóstolo João, capítulo 3. Né? A causa do cativeiro, Deus diz por meio de Zacarias que a terra de Israel ficou arrasada. Zacarias capítulo 7, versículos do 8 ao 14 ali, falando sobre o cativeiro que aconteceu 70 anos antes, porque o povo havia desprezado suas palavras e não escutaram a mensagem que os profetas traziam em nome do Senhor. A desobediência era uma fonte de toda aquela situação que viveram, que passaram, que tiveram que suportar no país babilônico. Tudo foram consequências das más escolhas que fizeram. Decidiram seguir seus próprios caminhos e precisaram arcar com as consequências, o resultado de suas atitudes, de suas ações. Então, o objetivo de Zacarias era alertar os seus contemporâneos no sentido de não seguir o exemplo de seus antepassados. Por sua desobediência, foram levados para o cativeiro. Foram levados para o cativeiro por causa das suas desobediências, né? A mensagem a visões do reino messiânico, a partir do capítulo 9 a seguir, encontra ali a partir do capítulo 9 ao 14, elas dizem respeito ao rei messiânico, o pastor rejeitado e a soberania divina, né? A partir do capítulo 9 ao 14 ali, mensagens messiânicas a respeito do Messias. A profecia do capítulo 9, versículo 9, do livro aqui de Zacarias, foi cumprido cabalmente ali na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, quando o Senhor entrou ali montado num jumentinho. Zacarias profetizou esse dia. Zacarias capítulo 9, versículo 9. Né? O profeta trazia uma mensagem de esperança de um futuro melhor, quando finalmente o Senhor reinaria sobre a terra. Né? Os evangelhos, 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, fizeram muitas citações do livro de Zacarias, mais do que qualquer outro livro do profeta menor. Eles citaram no Novo Testamento o livro de
Zacarias, o que indica a forte preocupação messiânica de Zacarias ao olhar para o futuro do povo de Israel, do povo que havia voltado do cativeiro. O cristão, no entanto, deve ser um instrumento nas mãos de Deus, irmãos, para consolar e encorajar o povo do Senhor em tempos de perplexidade e aflições. Ageu e Zacarias, contemporâneos, Ageu ali mais novo, mais velho do que Zacarias um pouco, oraram, profetizaram e botaram a mão na massa também, ajudaram ali na reconstrução do templo. Neemias, mais tarde, vem da Pérsia e lidera ali a reconstrução dos muros. Está lá no livro de Neemias. Essa reconstrução dos muros que durou 52 dias. E sobre a liderança de Neemias, cheio do poder de Deus, do Espírito Santo, os muros foram construídos, apesar da oposição, os muros que estavam em ruínas ainda, foram reconstruídos em 52 dias. Então Zacarias se viu diante de uma cidade cheia de pessoas apáticas, desanimadas e sem esperança de dias melhores. Sua mensagem da parte de Deus foram palavras de estímulo e de motivação. Havia um sentimento de uma obra que realizava ser de pouco valor, em virtude do que era a construção que Salomão havia, o templo que Salomão havia construído. O segundo templo não se equiparava em beleza arquitetônica, em tamanho, enfim. Mas, novamente, como diz Ageu vai profetizar que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira, e estava apontando para o Senhor Jesus Cristo. O chamado ao arrependimento iniciou a profecia de Zacarias capítulo 1, versículo 6. O trabalho da obra estava progredindo, mas o povo precisou ser chamado novamente à obediência e à pureza. Zacarias capítulo 7, versículo 8. A política internacional, nesse período, sofreu algumas mudanças, porque os gregos, na liderança de Alexandre o Grande, acabou derrotando o Império Medo-Persa e no final ali do ministério de Zacarias. E esse período de incerteza trouxe novas profecias para o povo de Judá, para o povo de Israel. Muitos mais do que a reconstrução do templo, da cidade e da vida civil, a vida do povo precisava também ser reconstruída com Deus e em Deus, né? Reconstruir vidas. Ele estava reconstruindo os alicerces do templo, mas não os alicerces da sua fé. Eles tinham abandonado antes disto para cuidar de suas vidas, mas Deus chama para cuidar do templo. Viram o templo pronto, mas não viram, ficaram desanimados em virtude de Jesus não ter aparecido, o Messias não ter vindo, e também a questão da arquitetura do templo, né? O profeta os faz lembrar de como chegaram àquela lamentável situação. O que ocorreu com a cidade, com o templo, com o povo, foi por causa da desobediência. O cativeiro foi consequência das desobediências. Zacarias convoca o povo à pureza e os anima, mostrando-lhe que há bênçãos e um futuro cheio de esperança. Dias melhores viriam e superaria todos aqueles momentos de angústias e perplexidade por qual eles passaram, né? Finalizando aqui, realizando a obra de Deus. Os judeus, ao regressarem do exílio babilônico, tiveram um enorme desafio para reconstruir a cidade e o templo, que estava totalmente destruído, foi destruído pelos babilônicos. E isso poderia acontecer, viria a acontecer com o comprometimento de todos da cidade, né? O privilégio que recebera de voltar à terra natal trazia também outra grande responsabilidade, que era retornar à cidade, tornar a cidade também habitável, já visto que havia sido destruída.
Existiam muitos trabalhos a ser feitos e cada pessoa tinha habilidades para este ou aquele trabalho. O importante é que trabalhasse para que a cidade voltasse à sua vida normal, né? Mas não bastava ter habilidade, era preciso disponibilidade para todos realizarem a obra e o templo ficar pronto, né? Então, há muitas pessoas que estão com suas vidas destruídas pelas mazelas da vida ou pelos pecados, mas Deus deseja usar cada um, que haja mudança no coração, que haja transformação, que haja arrependimento. Deus quer reconstruir vidas que estão desgastadas, vidas que estão destruídas. Deus é o Senhor de todas as coisas. Basta apenas pedir, orar, confessar, deixar o pecado, que o Senhor começa a trabalhar na restauração. As mensagens maravilhosas do livro de Zacarias para todos que buscam aprender sobre o amor, cuidado e zelo de Deus para com o seu povo. Sua misericórdia alcança todos os que buscam com sinceridade de coração, arrependidos de seus pecados. Aquela primeira geração de exilados que haviam sentido profundamente ali a queda de Jerusalém, eles choravam, né? Aqueles que voltaram, né? Choraram com sinceridade. Porém, a segunda geração, aquela segunda geração que nasceu na Babilônia, eles não conseguiam entender a profundidade da atitude e a cumprir apenas como um ritual, ou seja, não tinha vivido, não tinha passado pelos acontecimentos, nasceram na Babilônia, já visto que foram 70 anos morando na Babilônia. E este tem sido um problema desta nossa geração também, né? Que nasce na igreja, jovens que nascem na igreja, filhos de crente que cumprem rituais porque se acostumaram, mas não se conscientizaram sobre o porquê de tais atitudes. Então, filho de crente é crente? Não, ele precisa reconhecer, conhecer o Senhor como seu único e suficiente Salvador. A mensagem de Zacarias, do primeiro ao outro, mensagem sobre a reconstrução do templo, e do capítulo 9 ao 14, mensagens, profecias, visões messiânicas, apontando para o senhorio do Senhor Jesus Cristo. Então, esse é um resumo sobre essa nossa lição, sobre o livro de Zacarias, tá bom? Deus abençoe os irmãos.